qual é o papel da igreja na sua vida? Qual é o papel da igreja, na verdade? E por que muitas vezes nós terceirizamos a nossa fé e deixamos ela nas mãos de outras pessoas? Este vídeo é uma versão resumo do vídeo que eu gravei de 45 minutos, agora há pouco, e que eu espero ser um pouco mais direto na mensagem, de forma que cada um de nós possa realmente cultivar no seu coração, na sua vida, a fé verdadeira ao Senhor e a Jesus. Amém? Bom, primeiro eu gostaria de dizer, né, uma reflexão bem interessante, é o seguinte: muitas vezes nós não pensamos para que uma igreja serve. Eu não digo igreja só no espaço físico, mas a igreja como instituição. Né? Mas tem igreja católica, tem igreja... Não. Estou falando no contexto mais igreja evangélica, mas para pensar, por que Jesus criou a igreja? Trazendo aqui alguns trechos da Bíblia, em Mateus 28, versículos 19 e 20, vemos o que encapsula basicamente qual que é o objetivo da igreja. Jesus diz nesse trecho: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, ou seja, evangelizem a todos, independentemente de nacionalidade, de etnia, e o que seja, se são judeus ou não judeus. A partir deste momento, deste mandamento, se trata de toda criatura, de todos poderem conhecer ao Senhor e poderem adentrar no que viria a ser a igreja. Continuando, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falando da importância do batismo, então a importância da fé, né? Todo aquele que crer e for batizado será salvo, certo? Mas também trazendo o batismo, esse passo super importante da vida cristã. E no versículo 20 fala um outro ponto: ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Este pequeno trecho já mostra qual que é realmente a base da igreja. A igreja existe por dois objetivos. O primeiro, o evangelístico, o ajudar pessoas, o trazer o evangelho para ajudar. Sim, nós ajudamos pessoas evangelizando e com que elas aceitem Jesus, pois elas assim são salvas. Mas também eu ponho no evangelizar a ação social, né? Você entregar um prato de comida, trazer-lhe remédios. Quantas vezes na história da igreja a igreja não foi fundamental para que pessoas que estavam doentes, precisavam de um auxílio, moradores de rua que não tinham abrigo, pudessem ali ser socorridas. E para mim, esse é um dos principais objetivos da igreja: ajudar a quem precisa, com a palavra, mas também com ações, trazendo ali a quem precisa essa luz. E a segunda missão é para aqueles que já estão nessa luz, eles poderem aprender, obedecer e estar mais próximos de Deus, eles permanecerem na fé, no sentido de não retrocederem, né, não se desviarem, mas o permanecer não é algo estático, mas permanecer crescendo dia após dia, se santificando, se aperfeiçoando e buscando mais ao Senhor. Na minha visão, esses são os dois principais objetivos da igreja. E muitos podem ter simplesmente aceitado o que eu falei. Num vídeo mais longo eu falo mais alguns versículos para embasar isso. Mas alguns podem se questionar: por que você não falou de louvar, né, ao Senhor? Por que você não falou de fazer culto? Bom, sim, todas as atividades da igreja elas se baseiam nesses pontos, né? Então, evangelismo de rua, evangelismo na feirinha, na Cracolândia, entregar sopa para os necessitados entra no primeiro ponto que eu falei. E os cultos que temos de domingo, escola bíblica dominical, conferências, congressos, acampamentos, seminários, células, cultos nos lares, discipulado, todas essas outras estratégias, elas estão muito voltadas ao segundo ponto de fortalecer os irmãos na fé, ao mesmo tempo que não são fechadas, né? Geralmente elas são abertas para que novos convertidos, novas pessoas venham e pessoas se convertam dentro desses movimentos. Mas percebam que basicamente todas as atividades de igrejas verdadeiras e bíblicas se baseiam nesses dois pontos, certo? E aí talvez você pense: poxa, mas e o jejum e a oração? E é aí que eu trago um ponto que traz significado para esse vídeo. Temos o objetivo coletivo da igreja, mas a igreja ela é composta por pessoas. E aí, lendo aqui um pequeno trecho de 1 Coríntios 12, onde Paulo, em 1 Coríntios 12, ele fala muito sobre os dons espirituais, mas ele relaciona isso com uma igreja estruturada. Então, em 1 Coríntios 12, versículo 11, diz assim: todas essas coisas, os dons espirituais que ele citou nos versículos anteriores, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ou seja, ele fala que cada pessoa dentro da igreja é diferente, né? O Espírito guia de forma diferente, então cada um tem seus dons, tem suas facilidades, dificuldades e por aí vai.
E aí ele faz uma analogia do corpo humano com a igreja. Por isso que muitas vezes chamamos a igreja de corpo, né? A igreja como o corpo de Cristo. Versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Ou seja, recomendo vocês lerem todo o capítulo, mas basicamente o que Paulo está falando, existem vários dons. Esses dons vêm do mesmo Espírito. E todos esses dons formam o mesmo corpo, que é a igreja. A igreja como um todo é uma única só, porque ela é formada por um único Espírito Santo. Né? Não existem múltiplos Espíritos Santos vindos do Senhor. É um único Espírito que vem de um único Deus. Mas dentro desse corpo, cada um faz sua função. Né? Cada membro tem suas funções. E por mais que uma pessoa se negue a exercer essa função, isso não faz com que as coisas funcionem do jeito que a gente quer. Né? Ainda que você não quer exercer uma função ou não se acha adequado, existe um processo, né? Não é simplesmente do jeito que a gente quer. E não só isso, se o corpo todo fosse tudo único, como que ele teria outras funções, né? Então, fala dessa pluralidade da igreja, mas traz um outro ponto. Que muitas das questões, quando falamos de fé, elas não são responsabilidade da igreja, elas são responsabilidade sua. Qual a responsabilidade da igreja? É os dois pontos que eu falei. Qual a responsabilidade? Qual é o papel da igreja na sua vida? Não é simplesmente frequentar um culto de domingo, ou obedecer uma escala ministerial, ou qualquer coisa assim, ou estar lá só por prestígio social, ou qualquer coisa assim. E nem mesmo é simplesmente a parte ministerial, você exercer o ministério. Né? Você pode simplesmente viver para sempre ali, pelo resto da sua vida, numa igreja sem exercer um cargo ministerial. Não há nenhum problema nisso. Né? Desde que você não esteja desobedecendo a Deus, tem gente que quer fugir de chamado, né? Mas esse é assunto para outro vídeo. O ponto é que existe sim uma responsabilidade coletiva, aquilo que a igreja como um todo precisa se responsabilizar e organizar, como todos esses momentos que eu falei. Não é só uma pessoa que organiza um culto, são várias pessoas trabalhando em prol do reino, para que esse culto aconteça, para que tantas coisas aconteçam, rodas de oração, círculos de oração, momentos de ir no monte para orar, tudo isso são momentos coletivos, mas eles não eximem o nosso papel e responsabilidade individuais. A igreja tem que orar? Tem. Mas para a sua vida, não é a igreja que tem que orar e você aceitar isso e... eu não preciso orar porque já tem irmãos na minha igreja orando. Cada um de nós individualmente tem o seu papel. Nós não podemos terceirizar e jogar nas costas dos outros a nossa vida com Deus. Eu não sei orar bonito, então deixa que o pastor ora por mim. Eu não sei jejuar, então deixa que outros jejuam por mim. Eu não sei isso, eu não sei aquilo. A palavra do Senhor é complicada, eu não vou ler. Porque eu não consigo entender o que está sendo lido, sabe? Em algumas situações é até entendível. No sentido que se uma pessoa analfabeta, é difícil mesmo. Mas existem vários testemunhos de pessoas analfabetas que mesmo assim se esforçaram. Tanto para aprenderem a ler e escrever, quanto para mesmo não sabendo ler e escrever, ouvir a palavra do Senhor e tentar decorar, tentar entender o que está escrito. Sim, jejum é algo que tem vários passo a passo, não é tão simples se você não tomar alguns cuidados, mas tem pessoas que têm plena capacidade, pessoas que já fizeram jejum em vários momentos, sabem seus limites de saúde, sabem tudo isso e não jejuam porque se acostumaram a isso. E principalmente existem pessoas que têm todo o tempo do mundo, todas as condições de saúde perfeitas para fazer uma oração. Eu nem digo de ajoelhar, pôr o rosto no chão, por mais que isso também seja bom de ser feito, né? Não há nenhuma proibição, pelo contrário, é uma coisa boa sim. Existem tantas pessoas que não têm impedimentos para orar ao Senhor e não tem nem os 5 minutos ali orando para o Senhor, sei lá, agradecendo o próprio dia. Enquanto tem pessoas na cama de hospital, no leito de hospital, que clamam ao Senhor e que falam com Ele a todo momento. O estar numa igreja é um mandamento.
Não se deixe enganar. Aqui em 1 Coríntios 12, quando falamos de corpo, os membros não existem separados de um corpo. É importante estarmos congregando. Existem situações, né, diversas que, eu fui viajar, ou então não, eu estou internado no hospital, ou isso, aquilo, a pandemia foi algo também complicado. Beleza, são exceções, mas a regra é sempre que possível, da melhor maneira possível, estarmos em igreja, vivermos em igreja. Você não é forçado a estar numa igreja X ou Y, mas a buscar a igreja mais correta, de acordo com a sua interpretação da palavra do Senhor, certo? E buscar a Deus lá. Mas não, mesmo que você esteja na melhor igreja possível, isso não anula a sua responsabilidade. Por mais que sua igreja ore muito, ela precisa da sua oração. Você precisa orar. Por mais que a igreja jejue muito, você, à medida do possível, precisa jejuar. À medida do possível, novamente. Tá? A gente pode fazer um vídeo sobre jejum em qualquer momento, certo? Mas também recomendo as pregações do Luciano Subirá. Ele fala bastante sobre a questão do jejum. E principalmente você consultar médicos, beleza? Você pode dizer que a sua igreja tem muita fé. Não, os irmãos lá da igreja têm muita fé. Tem as irmãs do coque que elas oram e o céu se abre. Mas de nada adianta se você não tiver fé. Não é a igreja que vai te salvar, é Jesus que te salva. Ele te salva quando você aceita Ele como Senhor e Salvador, quando o seu coração está aberto para receber esta palavra. Palavra da salvação, palavra do arrependimento. Então a gente tem que repensar. E perceber que o cultivar esta fé é nosso papel, é nossa responsabilidade. Não há nada nem ninguém ao qual devemos entregar esse papel. Somente a Cristo, somente ao Senhor, somente a Deus. Somente ao Espírito Santo. E quando não fazemos isso, quando terceirizamos, quando acontece algum problema, alguma dificuldade, nossa fé se esvai ou é prejudicada, machucada, amassada e pisada. Quando há uma igreja em que estamos congregando e que há um escândalo, isso abala nossa fé e nos derruba. Quando há uma igreja em que acontece uma situação, alguma briga, alguma discordância, não se trata só de você não concordar com a igreja ou com algum irmão. Se trata de você querer rasgar sua fé, não acreditar mais em Deus. Quando tem uma dificuldade para você congregar numa certa igreja, ao invés de você analisar isso de forma responsável e saudável, não há problemas em você trocar de ministério e igreja. Tem que ser feito da maneira certa, à medida do possível respeitosa e tudo mais, né? Enfim. Mas você não pode deixar de frequentar, você não pode deixar a sua fé esmigalhar. Eu mudei de casa, essa igreja ficou longe. Amém. Mude de ministério, busque um outro ministério, busque uma alternativa, mas não deixe a sua fé morrer. Porque você simplesmente colocar como esse empecilho, mas a igreja é longe, e aí a sua fé vai desaparecendo, a sua vida com Deus desaparece, você pôs a responsabilidade nessa distância da sua casa para a igreja. Quando é o pastor famoso que você estava acompanhando, que descobriram que ele não era tão santo quanto parecia ser, se a sua fé não estiver firmada na verdade, se você não tiver sua própria vida com Deus, você pode acabar se desviando por conta disso, esquecendo que aquele pastor também é um ser humano pecador e falho, que precisa sim das correções necessárias, mas que não é dono da sua vida. Sabe, isso é uma reflexão muito importante para muitas pessoas na igreja evangélica hoje em dia, que põem coisas, põem pregações, põem ministérios, departamentos, põem cargos, na importância do cargo delas, a fé, e se aquilo for retirado delas, é como se desabasse tudo. E Jesus nos alertou de que a palavra do Senhor, a fé, ela vem como uma pequena sementinha num terreno, e se você deixar ela crescer, ela vai ser como uma semente de mostarda, ela vai crescer, vai ser maravilhosa, vai até alcançar outras pessoas. Mas quando o terreno não está propício para que essa palavra crie raiz e cresça, há espinhos, há pedras, há dificuldades, ela morre. Que possamos firmar nossa vida com Deus naquilo que é correto, possamos buscar a palavra do Senhor, possamos buscar a Ele a todo momento. Que quando as dificuldades chegarem, a gente seja firme, a gente possa reconhecer que pode doer, pode machucar, pode entristecer, mas que, apesar de tudo, Deus está conosco. E para finalizar, de uma forma muito resumida, né? No vídeo mais longo eu li
vários trechos sobre esses dois personagens, mas eu vou só falar por cima. Fiz uma comparação entre Salomão e Ruth. Salomão, um rei que tinha tudo. Filho de Davi, era rico, ele era naturalmente sábio de certa forma, buscava sabedoria, mas foi abençoado pelo Senhor de uma forma sobrenatural também para ter ainda mais sabedoria. E o reino dele era tão maravilhoso que outros reis e rainhas vinham, faziam acordos comerciais e tudo mais. Meu, top, maravilhoso. Mas em 1 Reis 11, vemos que Salomão se desviou por conta de ter várias mulheres. O Senhor já havia alertado que várias mulheres poderiam desviar, não só o homem, mas principalmente um rei. E não foi simplesmente um desviar dos desejos carnais, né? Também. Nisso ele pecou. Mas ao mesmo tempo, Salomão ele entregou o coração e a fé dele. Ele terceirizou a fé dele pela fé ali das mulheres dele. E o mesmo Salomão, que pelo menos 2 vezes havia falado no particular com o próprio Deus, Deus tinha respondido no particular. Salomão que conhecia a história do Senhor com o pai dele, que viu coisas maravilhosas, que ainda estava por ver ainda mais, ele trocou a fé dele, ele começou a adorar deuses falsos de outras nações. E 1 Reis 11 compara que Salomão em relação a Davi, ele cometeu um erro que nem Davi cometeu, e Davi cometeu muitos erros, muitos pecados. Salomão traiu o Senhor de uma forma terrível. Confiando na fé e querendo agradar as mulheres dele, Salomão despedaçou o coração dele em vários pedaços, um para cada lado. Uma parte até acreditava em Deus, outra acreditava em oferecer sacrifício a outros deuses. E o homem que tinha tudo, eu não vou dizer que ele perdeu tudo, mas ele perdeu o que era mais importante. Ao mesmo tempo temos Ruth, livro de Ruth. Livro 4 capítulos, livro pequeno, que fala de uma moabita. Ruth era uma moabita, ela era uma estrangeira. Mas a palavra do Senhor diz, no Velho Testamento, né, na lei mosaica, que os estrangeiros que de coração se voltassem ao Senhor, eles poderiam ser aceitos pelo povo de Israel, fazer parte desse povo. Olha que maravilhoso. E Ruth foi um exemplo disso. Ela casou com um israelita, teve ali a morte do israelita, do pai dele, do irmão dele, enfim, teve essas mortes em família. E diante do momento de separação, onde ela poderia voltar para o povo dela, para o Deus dela, para os deuses ali deles, né? Ruth preferiu cuidar da sua sogra, dizendo aquela famosa frase, né, que o seu Deus será o meu Deus, tudo mais. O que por um lado é uma terceirização de fé, né? Porque, poxa, ela não conhecia esse Deus, mas ela terceirizou a fé, mas Marcos, você tá criticando que isso é algo ruim, mas olha o que tem na sequência, onde ela mesma se amaldiçoa, dizendo que o Senhor me castigue se o que nos separar não seja só morte, né? Não seja a morte. Ou seja, se alguma outra coisa nos separar de eu cuidar de você, que Deus me castigue. Ou seja, no primeiro momento, esse meu contato com o Senhor foi a partir da família dela. Mas o que realmente edificou a fé dela não foi isso, né? Ah, se Noemi mudasse tudo mais, eu não acho, mas mudasse de Deus, eu não acho que Ruth mudaria, porque isso foi uma primeira demonstração de que o coração dela estava se firmando no Deus de Israel. E quando lemos outros capítulos, eu também li isso no vídeo mais longo, nós vemos que no final do capítulo 1 de Ruth, né, Noemi é percebida como uma mulher famosa, né, conhecida ali em Belém quando ela volta. Né. As mulheres perguntam, esta é Noemi? Tem até toda uma conversa sobre o nome de Noemi, porque ela estava em luta, ela estava triste. Então, tanto por esse motivo, quanto pela riqueza de Boaz, né, um parente ali de Noemi, por N situações ali, era uma família minimamente conhecida. As pessoas conheciam e sabiam da reputação de Noemi. Elas se entristeceram vendo o que Noemi estava passando. Mas Ruth, cuidando da sua sogra, barra sogra, enfim, ali indo nos campos, pegando os alimentos que precisava, que conseguia colher e tudo mais, ela se esforçando, obedecendo a sogra dela, dando o seu melhor. Nós vemos que em Ruth capítulo 3, quando Boaz está ali aceitando o seu resgatador de Ruth, né, ele fala que só que tem que resolver se um outro parente mais chegado aceitaria ser ou não. Ele fala que os criados dele, as pessoas ali em volta, reconheciam que Ruth era uma mulher virtuosa. Uma estrangeira estava sendo reconhecida pelos israelitas e sendo aprovada, mostrando que a conduta dela correspondia a essa nova fé, essa nova vida que ela estava levando. Em Ruth capítulo 4, a partir dessa nova vida, ela se casa com Boaz, eles têm um filho, se torna a descendência que gera Davi, gera posteriormente, né, a encarnação de Jesus.
E nisso até mesmo Noemi pode se alegrar. Pois tem ali um trecho que as mulheres, elas falam Noemi, bendito seja o Senhor, tudo mais, porque diante da velhice de Noemi, diante da tristeza que ela estava apresentando, agora não tinha mais tristeza, porque esse novo neto seria a continuidade do legado dela. Ele ia cuidar dela na velhice, iria representar essa grande alegria, e que o amor de Ruth por Noemi era melhor que 7 filhos. Este amor e essa presença dessa nova esperança, dessa criança, era muito melhor que vários filhos. Ou seja, de uma mulher que estava longe do seu povo, que perdeu basicamente tudo, mas que trabalhou duro e no seu coração plantou essa semente de fé no próprio Deus, ela viveu coisas espetaculares. E eu encerro com isso. O que você prefere? Ser como Salomão? Não importando o quanto você tem, se a sua igreja é top, se é famosa, se é telão de LED, mas não tendo seu coração verdadeiramente edificado no Senhor, você estando aí no seu quarto, onde quer que você esteja, pode ser no trabalho, confiando no Senhor, clamando: Senhor, eu sou pecador, me perdoa, muito obrigado por tudo que você tem me dado e por favor, ouve meu clamor. Ou você prefere ser como Ruth, que mesmo tendo milhares de motivos para desviar e seguir outros deuses, ela confiou, ela batalhou. Ela com certeza se alegraria de estar numa igreja se estivesse vivendo nos dias de hoje, né? Mas acima de tudo, ela estava feliz ali, ela confiando no Senhor e edificando a fé dela. Novamente, não deixem de congregar, de estar presente numa igreja, certo? Esse é o mandamento do Senhor, mas não jogue o papel da sua fé nas costas de outros, não terceirize, que você mesmo busque cultivar e buscar no Senhor, amém? Para que a sua vida em igreja seja maravilhosa, seja você dando continuidade a esse grande plano perfeito do Senhor, que você cumpra suas obrigações, e não só obrigações, mas busque mais o Senhor de todo o coração, de bom grado, de felicidade e alegria. Acho que você não deixe nada, nem ninguém, ser o dono da sua alma que não seja Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Essa mensagem, consegui reduzir ali metade do tempo a minha mensagem, né, comparado ao vídeo longo. Mas é isso, agradeço a vocês e podemos fazer vídeos falando mais especificamente de certos tópicos. Então, vídeos sobre jejum, sobre oração, consagração, mais vídeos sobre o papel da igreja e tantas outras coisas. Sobre fé também, sobre salvação, tá bom? Deixem aí nos comentários. Querem ver eu falando um pouco mais calmo e citando mais textos, podem ver a versão longa. Deus abençoe, agradeço a todos que me ouviram até aqui.